Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha. Vamos falar agora sobre IST. IST são infecções sexualmente transmissíveis. Mas antes da gente falar da IST, vamos falar sobre outro problema que pode acontecer com os adolescentes, que é a gravidez indesejada. Algumas perguntas e respostas que têm a ver com aquilo que nós vimos nos vídeos anteriores. A menina pode ficar grávida já na primeira relação sexual? Sim, já na primeira relação sexual, se ela estiver no período fértil, ela pode ficar grávida. O líquido que sai do pênis antes da ejaculação pode engravidar? Sim, falamos sobre isso também. Ele já pode ter alguns espermatozoides, portanto pode engravidar. É seguro utilizar o método da tabelinha para evitar a gravidez? Não. O método da tabelinha ele pode falhar, porque o ciclo menstrual das mulheres nem sempre é regular. Qualquer atraso menstrual é sinal de gravidez? Não. Eu acabei de falar que o ciclo menstrual ele pode não ser regular, o que pode resultar em um atraso na menstruação. Se a mulher fizer uma ducha vaginal após o ato sexual, ela diminui as chances de ficar grávida? Não. A ejaculação ela sai em jatos, o que faz os espermas atingirem o interior do útero e tornando a ducha vaginal, que é o ato de lavar a vagina, totalmente ineficaz. Por que se deve planejar bastante uma gravidez? A gravidez na fase da adolescência é um risco para a saúde tanto da adolescente grávida quanto do bebê que está na sua barriga. Afinal de contas, em muitos casos, adolescentes ainda não estão com o aparelho reprodutor totalmente desenvolvido. Há pais e mães que rejeitam seus filhos durante a gravidez, tanto os pais da adolescente quanto os adolescentes que se tornam pais podem rejeitar o bebezinho. Se você tem planos de crescer, estudar e ter um trabalho, tudo se torna muito mais difícil tendo a responsabilidade de cuidar de um filho. Filhos dão trabalho, adoecem, choram, precisam de carinho e cuidados o tempo todo. Filhos custam caro. O preço médio do pacote de fralda descartável atualmente é R$ 34. Leite e amamentação, leite NAN, que substitui o leite materno, a lata custa em torno de R$ 35. Além disso, existem os medicamentos, enxoval básico inicial. E depois que crescem, ainda tem o custo com transporte, custo com material escolar, creche, roupa, alimentação, dentre tantas outras coisas que vocês mesmos vivem pedindo aos pais, como celulares novos, por exemplo. E a responsabilidade é de pai e mãe, e não é do seu pai e da sua mãe. É de quem gerou o filho, do pai do filho, do bebê, da mãe do bebê. Pensamento mágico. Isso nunca vai acontecer comigo. Esse é o pensamento que muitas pessoas costumam ter ao ouvir essas coisas. Pensam assim, isso não é pra mim não, isso não vai acontecer comigo. Não se deve pensar assim. A única forma disso não acontecer com você é você se prevenindo. E a principal forma de prevenção é a camisinha. Porque além de prevenir contra uma gravidez indesejada, a camisinha protege também contra as ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis. O que são as ISTs? Infecções sexualmente transmissíveis são transmitidas através da relação sexual com um parceiro que seja portador desta doença. Essas infecções podem ser transmitidas pelo sexo vaginal, mas também pelos outros, como o sexo anal e o sexo oral. Quem são as pessoas sob o risco de contrair um IST? Qualquer pessoa que tenha vida sexual ativa. Mas o risco é maior quando a pessoa tem mais de um parceiro ou quando o parceiro desta pessoa já teve contato sexual com outros parceiros. Ainda quando a relação sexual costuma ser sem camisinha. Sintomas gerais da IST: coceira ao redor da vagina ou corrimento vaginal, corrimento ou secreção na uretra peniana do homem, dor durante o sexo, dor ao urinar ou na região da pelve,
dores de garganta após o sexo oral, dores no ânus após o sexo anal, lesões do tipo cancro, que são lesões não dolorosas na área genital, ânus, língua ou garganta. Vamos falar sobre algumas, e a primeira é a herpes. A herpes genital é causada por um vírus. Esse vírus, ele provoca os sintomas na seguinte ordem. Na região genital começa a haver coceira, com o passar do tempo essas coceiras evoluem para uma dor, a dor evolui para umas vesículas, surgem então bolhas ali naquele local, essas bolhas estouram, formam uma ferida, depois essas feridas encrostam, e assim esses sintomas desaparecem. Porém, a herpes ela não tem cura, e de tempos em tempos todos estes sintomas podem aparecer de novo nos órgãos genitais, tanto do homem quanto da mulher. O HPV, ou condilomas. HPV ou condilomas são verrugas na região genital, provocadas por um tipo de vírus, o papiloma vírus humano. Se não forem tratadas, essas lesões crescem e passam a ter um aspecto verrugoso, como se fosse uma couve-flor. O órgão genital das pessoas vão ficar com esta aparência. O tratamento para o condiloma é a cauterização, ou seja, o médico vem e queima essas verrugas para fazer o tratamento dessa doença. HPV, ou câncer de colo do útero. O HPV ele é considerado por até 80% de casos de câncer na região cervical. Região cervical é esta região aqui do colo do útero. O HPV ele é transmitido às mulheres pelo parceiro masculino, pelo homem. No homem, obviamente, ele não causa nada porque o homem não tem útero. Mas nas mulheres, o HPV ele pode levá-las à morte através do câncer. Por isso, é muito importante a todas as mulheres que têm a vida sexual ir ao médico ginecologista para fazer o exame preventivo pelo menos uma vez por ano. O câncer ele é mais fácil de ser tratado quando ele é diagnosticado precocemente, cedo. Quanto mais tempo se demora para diagnosticar, mais ele pode se espalhar pelo corpo, o que tornaria o seu tratamento mais difícil. Gonorreia. A gonorreia é causada por uma bactéria. Os sintomas mais comuns são secreção genital e dificuldade e dor ao urinar. No homem, ela manifesta-se mais como uma secreção purulenta na uretra, amarela, acompanhada de dor ao urinar. Esse tipo de secreção. Essa secreção pode ser, em muitos casos, mal cheirosa. Sífilis. Sífilis também causada por uma bactéria. Apresenta 3 estágios. O primeiro estágio é indolor. Aparecem algumas lesões do tipo indolor, tanto no pênis, na vagina, próximo ao ânus, na boca, nas mãos. E essas lesões que são indolores podem desaparecer sem que seja feito nenhum tipo de tratamento. Mas isso não significa que a pessoa está curada. No segundo estágio, apresentam-se manchas na pele, ferida em palma das mãos, planta dos pés. Também pode desaparecer sem que seja feito tratamento, mas não significa que se isso desaparecer, a pessoa está curada. No estágio terciário, a sífilis ela pode se espalhar para outros órgãos. Esse processo pode durar até 10 anos. E se não for feito nenhum tipo de tratamento, é nesta fase que ela se torna letal. Ela pode levar a pessoa à morte. Hepatite B. A hepatite B é causada pelo vírus HBV. Muitas pessoas possuem esse vírus, mas não apresentam nenhum tipo de sintoma. Os sintomas, quando eles aparecem, podem ser icterícia das mucosas. Icterícia é o amarelamento das mucosas. As mucosas são regiões úmidas do corpo, como por exemplo os olhos, a boca, e também na pele, amarelamento da pele. Coceira no corpo, urina escura cor de Coca-Cola e fezes claras. Pode evoluir para cura ou ela pode se tornar uma hepatite fulminante, provocar a morte das pessoas com câncer no fígado ou uma cirrose. Aqui o sintoma da icterícia, o amarelamento das mucosas. A hepatite B é uma doença que a chance de transmissão ela é muito maior do que a da AIDS. Porém, para a hepatite B existe vacina. É só procurar uma unidade de saúde para se vacinar.
A AIDS. A AIDS é causada pelo vírus HIV. O vírus HIV, ele destrói as defesas do nosso organismo, deixando-o suscetível à ação de doenças oportunistas. O HIV se espalha principalmente através da atividade sexual. Pode ainda se espalhar por seringas contaminadas, usuários de drogas injetáveis, transfusão de sangue ou durante o parto. Alguns sintomas gerais da AIDS: febre, que pode durar de dias a mais de um mês, problemas virais crônicos de pele, como a herpes. Crônico significa que não vai embora, que fica ali, que persiste. Diarreia de longa duração, de mais de um mês, náuseas e vômitos frequentes, perda de peso sem motivo, aparecimento de doenças mais graves, como tuberculose e alguns tipos de câncer. Não existe tratamento definitivo para a AIDS. A AIDS é uma doença que ainda não tem cura. A pessoa que pegar a AIDS, ela vai ter que conviver com essa doença o resto da vida. Entretanto, há um tratamento hoje à base de um coquetel de medicamentos que devolve um pouco de qualidade de vida para a pessoa e prolonga a sua vida. A AIDS hoje, ela diminui a expectativa de vida da pessoa em até 10 anos, ou seja, uma pessoa que viveria 70 anos vai viver até 60. E com a ajuda desses coquetéis, ela pode ter uma vida relativamente normal. Por isso é tão importante usar a camisinha. A camisinha é o único método que serve para proteger tanto das infecções sexualmente transmissíveis e também para evitar a gravidez indesejada. Um forte abraço a todos e até mais.